após integrantes do governo afirmarem não terem medo de cara feia e exigir que Donald Trump falasse baixo com o Brasil, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, minimizou o tom e pediu diálogo. Alckmin lamentou a decisão dos Estados Unidos de taxar o aço e alumínio em 25%, medida que vai atingir o país. Realizando esforços para reverter a elevação dos impostos, o vice-presidente deve se reunir com representantes do governo Trump na próxima sexta-feira e não descarta recorrer à Organização Mundial do Comércio. Começar essa rodada com Luiz Felipe Dávila. Primeiro a decisão do governo norte-americano, decisão inclusive já esperada, né, Dávila? E aí teve essas manifestações dizendo que os Estados Unidos deveriam falar baixo com o Brasil, enfim, muitas interpretações em relação a essas manifestações dos líderes brasileiros. Mas agora esse ajuste de tom com o Geraldo Alckmin pedindo diálogo, muitos entendem que o caminho seria a reciprocidade, mas também a mesa de negociações talvez deve ser colocada em primeiro plano, né, Dávila? Talvez uma negociação e uma conversa possa adiar a medida dos Estados Unidos ou pelo menos tentar achar um meio termo aí. Programas Pingos nos Is, recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Em destaque, a taxação dos Estados Unidos para aço e alumínio, medida que inclusive impacta o Brasil. E agora o governo brasileiro vislumbrando uma negociação com o governo norte-americano para pensar em uma alternativa para essa taxação. Luiz Felipe Dávila vai analisar os muitos elementos conectados a esse episódio, né, Dávila? É isso mesmo, Caniato. Bom, o primeiro elemento é a desastrosa política protecionista de Donald Trump. Isso está afetando principalmente os americanos. A inflação está subindo e o próprio presidente reconheceu que no curto prazo pode haver recessão. Derrubou o mercado nos Estados Unidos porque as pessoas começam a ver que essa política vai encarecer produtos, aumentar a inflação, gerar desemprego e prejudicar os Estados Unidos. Ou seja, é uma política totalmente descabida no mundo, onde você não consegue produzir mais nada unicamente num país. Por exemplo, o telefone que nós usamos, o telefone celular que nós usamos, Caniato, é produzido em mais de 55 países, é montado em pequenas partes, não existe essa história. Nem nos Estados Unidos vai conseguir fazer um telefone celular do começo ao fim. E não faz o menor sentido a política de Donald Trump. Então esse primeiro alerta começa a afetar a própria vida dos americanos. Segunda coisa, os países precisam usar a inteligência, e o Brasil principalmente precisa usar a inteligência, para não ir para o confronto. Não adianta nada ir para o confronto quando você está falando da maior economia do mundo. O que é preciso fazer são negociações diplomáticas longe das câmeras e mostrar que essa sobretaxa, especificamente do aço brasileiro, vai encarecer os produtos nos Estados Unidos, vai encarecer a vida do americano. Isso vai ser prejudicial aos americanos. É preciso ter um estudo de convencimento, porque isso não é que afeta só o Brasil, vai afetar principalmente os americanos. A segunda coisa, e o Brasil tem uma enorme vantagem nessa mesa de negociação num certo sentido, é que nós temos uma balança deficitária com os Estados Unidos. O Brasil importa mais do que exporta. Donald Trump vem usando essa política tarifária para, entre aspas, punir as nações que têm enorme superávit com os Estados Unidos. Esse não é o caso do Brasil. Então, eu entendo que se tiver conversas racionais, baseadas em dados e fatos, e mostrar que este aumento da taxação do aço brasileiro vai prejudicar enormemente os próprios americanos e de que nós temos um déficit e não superávit com os Estados Unidos, capaz que isso abra espaço para uma negociação que seja boa para os dois lados. A insatisfação do governo brasileiro com essa taxação norte-americana do aço e do alumínio e as manifestações do vice-presidente Geraldo Alckmin dizendo que irá priorizar o diálogo com os Estados Unidos, mas também não descartando uma reivindicação à OMC, né, a Organização Mundial do Comércio. Você, Mota, a situação que envolve a taxação dos Estados Unidos a vários países, muitos produtos, e a saída vislumbrando aí uma negociação
e pensando numa alternativa a essa taxação? Falas de Geraldo Alckmin. O Donald Trump usa tarifas como arma política. E parece que Donald Trump é muito bem assessorado. Ele é um milionário e tem do lado dele o homem mais rico do mundo, talvez o maior empreendedor da história da humanidade, chamado Elon Musk. Então, eu acho que a possibilidade de Donald Trump estar cometendo um erro grosseiro é pequena. Hoje, no Conexão Mota, nós falamos sobre a história de Teddy Roosevelt, um dos presidentes americanos mais fascinantes. Não percam esse programa quando ele passar. A chamada doutrina Roosevelt, criada por Teddy Roosevelt, dizia que os americanos do norte poderiam intervir na América Latina sempre que achassem isso necessário. Por exemplo, muita gente não sabe, durante o governo Teddy Roosevelt, os Estados Unidos ajudaram a Venezuela devia dinheiro a países europeus, principalmente a Alemanha, e a frota alemã chegou a se aproximar da Venezuela para tentar cobrar essa dívida pela força. O que impediu isso foi a frota americana. Muito bem, Donald Trump está revivendo essa ideia. O slogan de Teddy Roosevelt era "Talk softly, but carry a big stick". Traduzindo para português, me perdoem, mas é a tradução, a frase é: fale com gentileza, mas carregue um grande porrete. Eu acho que a doutrina Trump é essa doutrina sem a gentileza. Então, numa situação como essa, é recomendável evitar o blefe. Você, Cristiano Beraldo, que mora nos Estados Unidos, é um profissional muito experimentado em comércio exterior. Queria que você analisasse todo esse cenário, Beraldo, mas também trouxesse aquela percepção de quem mora aí. O Dávila falava nos impactos para a população norte-americana. Já há essa percepção dos americanos de que maneira as medidas tomadas por Donald Trump podem impactar o dia a dia, mexer inclusive com o bolso do americano médio? Claro, há essa preocupação, né? Há muita incerteza. Houve inclusive um episódio ontem de um estado canadense que aumentou a tarifa da energia que envia para estados norte-americanos, tá? Estados dos Estados Unidos. Isso já causou ali um certo tumulto, depois houve um recuo, mas primeiro, para a gente pensar nessa questão do Brasil, a gente tem que colocar as coisas na perspectiva correta. O Brasil exporta para os Estados Unidos próximo a 15% de tudo que manda embora do país. Os Estados Unidos importam do Brasil 1% de tudo que eles importam de todos os lugares do mundo. Então, a importância dos Estados Unidos para o Brasil é muito maior do que a importância do Brasil para os Estados Unidos. Na negociação, quando você vai para uma mesa de negociação tentar encontrar um caminho, uma solução que preserve os interesses brasileiros, você tem que fazer, o Dávila colocou bem, você tem que fazer isso de forma discreta. E quando você tem um governo onde o presidente da República faz bravata em evento público, onde o presidente da República diz que vai criar uma moeda em parceria com outros países que disputam com os Estados Unidos, sobretudo a China, uma moeda para sair da dependência do dólar, onde o Brasil está em discussões avançadas para cometer uma temeridade de colocar o Brasil na nova rota da seda chinesa, aonde essencialmente nós vamos entregar infraestrutura estratégica e essencial para o Brasil nas mãos dos chineses, em troca de esmola. De fato, o Brasil já é visto pelo governo norte-americano como um bravateiro. Alguém que não vale a pena você ter uma conversa discreta, porque o próprio país, que é a ponta mais fraca na mesa de negociação, não sabe ser discreto.
Então a situação do Brasil não é boa. E aí eu só queria chamar a atenção, é claro que a análise do Dávila, ela é muito bem fundamentada, tendo em vista que há consequências para as medidas que estão sendo impostas. Mas tem um outro lado também, que é diferente do Brasil. O que acontece quando tem crise no Brasil? O que acontece quando o governo brasileiro toma medidas que geram desconfiança? O dinheiro vai embora do Brasil, tanto de investidores e especuladores estrangeiros, como os próprios brasileiros que têm algum dinheiro e podem fazer isso, mandam seu dinheiro embora. Só que nos Estados Unidos o que acontece é o inverso. Quando há um clima de medo, de tensão, todo mundo corre para o próprio dólar. Caniato, eu me lembro, crise de 2008. O problema foi na estrutura bancária norte-americana. Os bancos americanos fizeram um monte de lambança e jogaram os mercados internacionais no lixo. Sabe o que aconteceu? Todo mundo correu para o próprio dólar, a ponto de a taxa de juros do Tesouro americano ser negativa, ou seja, as pessoas preferiam comprar um título do Tesouro americano e perder dinheiro do que manter o seu dinheiro em outras moedas, em outros ativos. Então, a força dos Estados Unidos e a força do dólar é gigantesca. E só para terminar, eu destaco o seguinte: com essa enxurrada de dinheiro vindo para os Estados Unidos para se proteger das decisões de Donald Trump, as taxas de juros norte-americanas estão se reduzindo. E o efeito colateral dessas medidas que estão sendo anunciadas por Donald Trump é que o custo de rolagem da dívida norte-americana está caindo e, com isso, sobra mais dinheiro no caixa dos Estados Unidos. Olha que loucura, como essa história é complexa e como, no fim, hoje, o saldo não é tão negativo para o governo americano. Agora, as negociações vão acontecer, Caniato. Isso não vai ficar assim. O governo americano vai simplesmente mudar a dinâmica das negociações. E o Brasil se enquadra ou então vai se tornar uma cadelinha da China, como cada vez mais tem sido. Pois é. Agora, Dávila, pegando aspectos destacados por vocês três, em um cenário em que o Brasil é muito menos importante do que a outra parte em uma mesa de negociação, colocando o Brasil e Estados Unidos nessa mesa. Nós não somos prioridade quando a gente olha justamente para a balança comercial, esse bom exemplo dado para o Cristiano Beraldo. É preciso fazer esse exercício, né? Quem somos nós na fila do pão? Mas justamente isso não pode nos ajudar em uma mesa de negociação, porque a taxação mira justamente esses peixes grandes, né? Não poderia o Brasil se aproveitar da sua condição e quem é o Brasil nesse cenário global, inclusive pensar em uma saída até melhor para as taxações, pensar numa modelagem que possa atender melhor os dois lados? Enfim, o que está ao alcance do Brasil quando você fala é preciso uma negociação, mas uma negociação discreta? Com certeza, uma negociação discreta e não levar o caso para a OMC, não brigar, é exatamente isso que não é para fazer. O que é para fazer são conversas discretas, porque o Beraldo tocou num ponto fundamental. O Brasil, ele diz que representa aí 1,5% da exportação dos Estados Unidos, mas o Brasil representa 1,5% da exportação global. O Brasil é zero no mercado global. O Brasil exporta menos que a ilhinha de Taiwan. É uma vergonha. A única coisa que a gente exporta é commodity e minério. Nós não somos ninguém no comércio internacional. O que a gente vende é soja para o mundo, vende minerais para o mundo, é isso aí. Mas a gente é zero no comércio mundial, porque nós temos uma das economias mais fechadas do mundo. Esse é o ponto. Uma economia protecionista, fechada, incapaz de competir no mercado global, exceto o agronegócio. Então, nós já somos anões em qualquer situação, não é só com os Estados Unidos, é em relação a tudo. Agora, mas é que tem uma particularidade. Essa migalha de 1,5% da exportação para os Estados Unidos tem um pedaço grande que é justamente o aço. E o aço é uma matéria-prima fundamental para a indústria automobilística, para a indústria de base. Bom, se o Donald Trump quer realmente fazer com que haja mais investimento nos Estados Unidos e quer impulsionar a indústria americana, ele precisa de aço. Aço é material básico para a indústria. Então, tem espaço para uma negociação, porque isso afeta
diretamente uma commodity fundamental para o plano de Donald Trump, que é atrair mais investimento na área industrial. Então, dá para negociar, mas precisa ter objetividade, precisa tratar unicamente desse assunto, precisa evitar outras variáveis que acabam, na verdade, interferindo e criando ruído, em vez de chegar a um ponto importante da negociação. Então, eu vejo que é possível, mas é preciso praticar algo que até o momento esse governo não praticou. É uma diplomacia comercial, pragmática, baseada no interesse nacional, mostrando como vai afetar o interesse dos Estados Unidos e não essa diplomacia militante. Capaz que Geraldo Alckmin possa exercer isso com mais qualidade do que a nossa diplomacia oficial. Pois é, enquanto a gente observou uma liderança dizendo que os Estados Unidos deveriam falar baixo com o Brasil, Geraldo Alckmin, Mota, acabou adotando uma posição um pouco diferente. Inclusive, ele concedeu uma entrevista para um jornal aqui de São Paulo e ele disse o seguinte: a medida não foi tomada contra o Brasil, foi estabelecida ao mundo inteiro. O governo brasileiro se manifestou lamentando profundamente esse fato, porque, primeiro, o Brasil não é problema para os Estados Unidos. Eles têm superávit conosco, inclusive superior a 7 bilhões de dólares só em bens. Fecho aspas, essa manifestação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que parece empenhado em achar uma solução para essa taxação, Mota. A ver, né? Eu acho que a gente tem que esperar, Caniato. Como eu já disse, mas muita gente parece não compreender, então eu vou repetir de novo. Trump usa as tarifas como um instrumento de política. Então, ele usa a ameaça de aumento de tarifas para conseguir coisas que beneficiem os interesses americanos. Então, a primeira pergunta que qualquer país que deseja sentar e conversar com os americanos tem que fazer é: o que eu fiz no verão passado que possa ter prejudicado os interesses americanos? Será que eu tomei alguma atitude contra alguma empresa americana? Eu estou desenhando aqui um cenário hipotético, né? Será que eu mandei tirar alguma empresa, suspender as operações de alguma empresa americana, ou mandei aplicar multas, ou mandei congelar o dinheiro de alguma empresa americana, ou me referi de forma pejorativa a pessoas que hoje estão na alta cúpula do governo americano? Eu acho que são perguntas justas, né? Antes que alguém resolva ir lá nos Estados Unidos ou a algum lugar e sentar e negociar com os americanos. Faz um exame de consciência antes de ir lá. Aí eu acho que talvez essa negociação tenha alguma chance de andar, porque não se trata de tarifas, se trata de política. É isso que tem que ser entendido. Então, mas em cima do que disse o Mota, Beraldo, se são instrumentos usados por Donald Trump para atingir objetivos políticos, naturalmente são medidas que podem ser tomadas em um dia e retiradas no outro, né? O que você acha que está em jogo em relação a esse objetivo talvez não tão claro de Donald Trump, Beraldo? Caniato, tem muita coisa acontecendo. Veja, o Dávila trouxe um ponto muito importante para o Brasil, que é a relevância da nossa exportação de minério, relevância para nós, e que os Estados Unidos, de fato, precisam do minério para conseguir viabilizar a sua estratégia, a estratégia do governo de Donald Trump, para fortalecer a indústria doméstica nos Estados Unidos. Mas olha só que interessante. O que o governo americano tem feito já há anos, com uma participação muito importante, tanto do dono da Tesla, do dono de tantas empresas como Starlink e tal, Elon Musk, como também o dono da Amazon, Jeff Bezos. A Boeing teve participação também nessa nova corrida espacial. E a corrida espacial e os bilhões de dólares que estão sendo investidos, Caniato, não são para, como era na época da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos quer chegar primeiro à Lua porque ele quer se mostrar superior à União Soviética. Não é isso. Hoje, o que nós estamos vendo é uma corrida espacial com objetivos muito concretos. E um desses objetivos é conseguir trazer para a Terra a riqueza mineral que existe em Marte. Imaginem
Caniato, se o Brasil fosse um país sério, percebendo a sua dependência da exportação de minério, enxergando que talvez daqui a 10 anos, não é daqui a 100 anos, é daqui a 10 anos, talvez haja uma fonte alternativa de minério e que nós passaremos a ter no nosso portfólio limitado de produtos à exportação algo que pode ser brutalmente desvalorizado. O que o Brasil está fazendo em relação a isso, Caniato? Absolutamente nada, porque o Brasil é um pamonha internacional. Nós não somos proativos. O Brasil se consolidou como um país reativo. E não é por acaso. Nos últimos 25 anos, um quarto de século, estamos sendo administrados, na maior parte do tempo, por um mesmo grupo político que não tem noção do que é ter uma visão estratégica para um país. Eles têm visão estratégica para atender os interesses deles próprios. Fazem parcerias e relacionamentos com ditadores de esquerda ao redor do mundo, com discursos inflamados para justificar esses absurdos. Então, Caniato, como é que se pode levar o Brasil a sério? Ninguém vai levar, porque o governo brasileiro não leva o Brasil a sério e o resto do mundo enxerga isso com total clareza. Eu não vejo como o Brasil se fortalecer, porque enquanto poderemos até dar esse benefício da dúvida ao vice-presidente Geraldo Alckmin, de que ele realmente tem consciência, está ali trabalhando, mas certamente será sabotado por novas declarações e novos posicionamentos que deixarão claro o posicionamento ideológico do Brasil. Então não tem como se ajudar um país dessa forma. Programa Pingos nos Is, em destaque a taxação dos Estados Unidos sobre aço e alumínio do Brasil. Inclusive, a informação indica que integrantes do governo e esse movimento capitaneado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, essas pessoas, esses representantes devem se reunir com aliados de Donald Trump para pensar em uma alternativa a essa taxação, uma redução ou até uma suspensão dessa medida. Você, Luiz Felipe Dávila, quer fechar, Dávila? Quer trazer seu último apontamento sobre essa notícia e quais podem ser os próximos capítulos? Os próximos capítulos podem ser sucesso ou fracasso, dependendo da sua estratégia na mesa de negociação. E aqui eu vou discordar do meu amigo Mota. Se começar a discutir o passado, não vamos a lugar algum. Discutir o passado na diplomacia significa um ficar culpando o outro. O que nós precisamos é discutir o presente e o futuro. Isso é importante para quê? Para que ambas as partes negociem coisas que vão atacar a resolução do problema e pensar numa solução futura que ajudem a todos. É assim que se tem que fazer na diplomacia. Essa história de se apegar ao passado é abrir as feridas que não ajudam a criar o consenso e o entendimento. E aqui 2 exemplos como mostram isso na prática, como funciona. Primeiro foi justamente o fim da Segunda Guerra Mundial, quando Franklin Roosevelt criou essa ordem internacional que hoje vigora no mundo, foi juntando países derrotados na guerra, vencedores, e discutindo o futuro. Ninguém ficou discutindo quem era nazista, fascista, comunista, não. Era discutindo um arcabouço para que houvesse maior integração do comércio, para que houvesse maior abertura econômica e isso ajudasse a enriquecer os países. Outra estratégia de muito sucesso, olhando para o futuro e não para o passado, foi Henry Kissinger na sua famosa viagem à China nos anos 70. O que ele fez? A mesma coisa, não ficou discutindo comunista, nada. Ficou olhando assim como é que nós podemos, a partir de agora, construir uma relação melhor para o futuro. Portanto, nós temos que fazer a mesma coisa, olhar para o presente e para o futuro, resolver esse imbróglio, mostrar como pode ser um ganha-ganha para os Estados Unidos e para o Brasil. Se ficar uma discussão ideológica do passado ou essa diplomacia militância, como bem disse o Beraldo, o Brasil vai sair derrotado. Mas se tiver uma atitude altruísta, de diplomata e pensando nos seus interesses nacionais, no presente e no futuro,
nós podemos nos dar bem nessa negociação. Pois é, muitas vezes os comentaristas pensam de forma diferente, né? Só para fechar, o Mota vai arrematar esse assunto para a gente trazer o próximo destaque. Vai lá, Mota. Bom, eu acho que o que o Dávila faz, disse, tem muito sentido. Mas o destinatário dessa mensagem não sou eu. Eu acho que tem dois destinatários para essa mensagem. Primeiro, as pessoas nos Estados Unidos que foram tratadas de forma absolutamente inaceitável. Pessoas físicas e pessoas jurídicas. E esse conselho, Dávila, de esquecer o passado, ele não é considerado por pessoas aqui no Brasil também. Pessoas do Estado brasileiro que, ao contrário, não é que eles não estejam esquecendo o passado, eles estão apegados ao passado de uma forma extraordinária. Então eu acho que vai ser muito difícil algumas dessas pessoas terem credibilidade para sentar na mesa com os americanos e agora dizer, não, olha só, daqui para frente, né, para citar um verso do rei, daqui para frente tudo vai ser diferente. Se não der certo, a gente vai para a Organização Mundial do Comércio. Fecha você então, Dávila. Não, o Mota tem razão. Eu acho que é uma mudança de atitude, de comportamento difícil de acontecer. Mas existe uma brecha. E, pelo menos, tem que dar um crédito a Geraldo Alckmin, que ele é um pouco mais pragmático e menos ideológico do que o resto do governo. É uma pequena chance? É uma pequena chance. Mas hoje, o Brasil só tem essa pequena chance. O resto é derrota garantida.